Olá! Hoje a gente vai desvendar juntos um quebra-cabeça que parece complicado, mas que no fundo usa uma ideia muito simples e poderosa. Vamos descobrir de quantas maneiras diferentes a gente pode pintar uma bandeira. Parece difícil? Que nada. Vem comigo que vou mostrar o caminho. Então, olha só o nosso desafio de hoje. Temos aqui essa bandeira com 4 listras e 3 cores para trabalhar: azul, roxo e laranja. A missão é pintar essa bandeira. Moleza, né? Bom, quase. Tem um detalhezinho aí no meio. E aqui tá o pulo do gato. A única regra do jogo é a seguinte: duas listras que são vizinhas, ou seja, que estão coladinhas uma na outra, não podem ter a mesma cor. E agora? Com essa regra, como é que a gente descobre um número total de combinações possíveis? Para a gente conseguir resolver o problema da bandeira, primeiro a gente precisa conhecer uma ferramenta, uma ideia fundamental para contar possibilidades. E o mais legal é que é algo que a gente usa o tempo todo, às vezes sem nem perceber. Ok, vamos dar uma pausa na bandeira por um instante e pensar em uma coisa mais do dia a dia: planejar uma viagem. Essa analogia vai clarear tudo, mostrando de um jeito bem intuitivo como contar o total de opções quando a gente tem várias decisões para tomar uma depois da outra. Imagina só, nossa viagem tem duas etapas. Primeiro, para ir da cidade A até a B, a gente tem duas estradas para escolher. Beleza. Chegando na cidade B, para seguir até o nosso destino, a cidade C, aparecem 3 novas opções de estrada. E isso, pessoal, nos leva direto ao princípio fundamental da contagem, ou PFC, para ficar mais fácil. Mas, não se assusta com o nome, tá? Não é nenhuma fórmula mirabolante. É só uma lógica simples. Se um problema grande pode ser quebrado em decisões menores, basta a gente multiplicar as opções de cada decisão para achar o total. Então, aplicando isso na nossa viagem, são 2 opções de estrada na primeira etapa, vezes 3 opções na segunda. 2 vezes 3 é igual a 6. Ou seja, temos 6 caminhos diferentes para fazer a viagem completa. Simples assim. Pronto! Agora que a gente já entendeu a nossa ferramenta, o princípio da contagem, estamos mais do que preparados para voltar para nossa bandeira e resolver aquele quebra-cabeça um passo de cada vez. Vamos usar exatamente a mesma lógica da viagem. Pintar a bandeira vai ser uma decisão dividida em 4 etapas. Vamos começar de cima para baixo, pela primeira listra. Para a primeira listra não tem nenhuma regra, nenhuma restrição. A gente tem liberdade total para escolher entre as 3 cores que temos: azul, roxo ou laranja. Portanto, para essa primeira etapa, temos 3 opções. Agora sim, para a segunda listra, a nossa regra entra em campo. Ela não pode, de jeito nenhum, ter a mesma cor da primeira. Então vamos supor que a gente pintou a primeira de azul. Para a segunda, a cor azul está fora de cogitação. Pensa comigo, se a gente tinha 3 cores no total e uma delas já foi usada na primeira listra, quantas sobram para a segunda? Exato, sobram só 2 opções. A cor da primeira listra fica temporariamente bloqueada. E para a terceira listra, a lógica é a mesma. Ela só não pode ter a cor da sua vizinha, que no caso é a segunda listra. Mas é aqui que vem o momento mais importante, a grande virada do problema. E aqui está a grande sacada. Aquela cor que a gente usou lá na primeira listra, agora ela pode voltar para o jogo. Por quê? Porque a regra diz que listras vizinhas não podem ter a mesma cor. A primeira e a terceira não se tocam, elas não são vizinhas. Então aquela cor inicial está liberada de novo. Vamos raciocinar. Se a segunda listra for, digamos, roxa, a terceira não pode ser roxa. Mas ela pode ser a cor da primeira listra, que era azul, ou a cor que a gente ainda não usou, a laranja. Ou seja, a gente volta a ter 2 opções disponíveis. E, finalmente, chegamos na quarta e última listra. O raciocínio se repete. A única cor que a gente não pode usar aqui é a da sua vizinha, a terceira listra. E, seguindo a mesma lógica de antes, a cor que a gente usou na segunda listra pode ser usada de novo na quarta, porque elas não são vizinhas. Então, para esta última etapa, temos, mais uma vez, 2 opções de cores. Agora é a parte fácil. É só juntar tudo com o nosso PFC. A gente multiplica as opções de cada etapa. 3 opções para a primeira listra, vezes 2 para a segunda, vezes 2 para a terceira e vezes 2 para a quarta. O resultado, 24. Existem 24 maneiras diferentes de pintar a bandeira. Quebra-cabeça resolvido. E essa lógica não serve só para pintar a bandeira, não. Para mostrar como esse princípio é versátil, vamos aplicar a mesma ideia num problema totalmente diferente que envolve palavras.
Pode parecer outra coisa, mas pensa bem. Preencher as listras da bandeira ou organizar letras para formar uma palavra, o raciocínio é o mesmo. A gente está preenchendo espaços vazios, uma etapa de cada vez e seguindo algumas regras. Então, vamos lá, um novo desafio. Usando as letras da palavra porta, quantos anagramas, ou seja, quantas reorganizações de letras a gente consegue formar, sendo que todas elas precisam obrigatoriamente começar com a letra A? A lógica é a mesma da bandeira. A gente sempre começa pela restrição, pela regra. A primeira posição tem que ser A. Então, para ela, só temos uma opção. Para as outras 4 posições, sobram as letras P, O, R e T. Então, para a segunda opção, temos 4 opções, para a terceira, sobram 3 e assim por diante. Multiplicando tudo, 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, chegamos em 24 anagramas possíveis. Entende? O mais importante aqui não é decorar uma fórmula, e sim entender uma estratégia, uma forma de pensar que é super poderosa para resolver muitos tipos de problemas. E aqui está o mapa da mina. Para qualquer problema de contagem, o segredo é: primeiro, divida o problema em etapas menores. Segundo, e essa é a parte mais importante, identifique as regras, as restrições e comece por elas. Depois, conte as opções para cada etapa. E por fim, multiplique tudo. É um roteiro para chegar na solução. E para fechar, fica uma reflexão. Quantas decisões que a gente toma todo dia, desde escolher o que vestir até organizar as tarefas, não poderiam ser mais fáceis se a gente enxergasse elas assim, como uma série de pequenas escolhas que se multiplicam? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu pela companhia nessa jornada e até a próxima!